Boa tarde a todos, espero que essa nossa reflexão de hoje encontre todos com muita saúde, paz, sob as bênçãos de Deus e a iluminação do nosso Divino Mestre Jesus Cristo. Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre ainda pluralidade dos mundos habitados, na página 303, roteiro 6, encarnação nos diferentes mundos. E vamos começar lembrando que o espírito passa por milhares e milhares de encarnações. E estas encarnações, elas servem para que possamos, ao longo desses milhares e milhares de encarnações, ao longo dos milênios e milhões de anos, adquirirmos experiências, adquirirmos a bagagem espiritual que vai fazer com que possamos evoluir até chegarmos a ser espíritos perfeitos. Então isso aí a gente já falou diversas vezes nas aulas. Eu acho que sobre isso ninguém tem dúvidas, né? E essas encarnações se dão em mundos diferentes, não necessariamente no mesmo mundo. Não quero dizer com isso, e vocês vão encontrar isso na leitura do nosso capítulo de hoje, não quero dizer com isso que nós encarnamos em um planeta e na próxima encarnação vamos para outro planeta, e na outra iremos para um outro planeta. Isso não acontece. Nós encarnamos várias vezes no mesmo orbe, de acordo com o nosso grau evolutivo, para que possamos, ao longo de várias encarnações, inúmeras encarnações naquele mesmo orbe, compatível com o nosso grau de evolução, nós possamos adquirir experiências com relação aos diferentes estados de encarnação que nós vamos ter, as diferentes posições sociais, diferentes raças, tipos de trabalho, convivência com os nossos irmãos de jornada. Então nós, num mesmo orbe, encarnamos inúmeras vezes. E quando a espiritualidade superior, quando nós estivermos prontos, nós podemos sair daquele orbe onde encarnamos inúmeras vezes e passarmos a encarnar num outro mundo. Tudo de acordo com o nosso grau evolutivo. Nós não precisamos também, nós sabemos que no universo existem um número infinito de mundos habitados. É óbvio que nós não passamos, até chegarmos à condição de espíritos puros, por todos esses mundos. Não há necessidade disso, porque nós conhecemos as categorias de mundos que nós vimos na aula passada. Mundos de provas de expiação, mundos primitivos primeiro, mundos de provas de expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes. E esses infinitos mundos habitados que existem no nosso universo e em outros universos, eles estão adequados, eles são compatíveis com essas 5 categorias que eu acabei de citar para vocês aqui e que nós vimos com mais detalhes na aula passada, e certamente vocês leram o capítulo anterior a esse que eu estou falando hoje. Então, não há necessidade. Para a nossa evolução, nós habitamos diversos orbes, de acordo com a nossa categoria evolucional e a nossa necessidade de aprendizado. Estamos hoje no mundo de provas e expiações, podemos continuar aqui amanhã no mundo regenerado, podemos, se tivermos esse merecimento, estagiarmos ou encarnarmos num mundo ditoso e feliz,
né? Porque nem todos os bilhões de seres que estão atualmente encarnados na Terra, eles têm as mesmas condições evolutivas. Uns estão mais à frente, outros estão um pouco mais atrás, né? Não quer dizer que todos aqui necessitassem agora estar no mundo de provas e expiações. Muitas dessas pessoas, milhões dessas pessoas, teriam condições evolutivas de já estarem num mundo melhor. Mas estão aqui por razões que muitas vezes nós ainda desconhecemos. Bem, ao passar de um planeta para outro, nas nossas inúmeras encarnações, nós continuamos com a nossa inteligência. Não a perdemos, isso é conservado sempre. O que pode acontecer é que em determinada encarnação, nós não teremos naquela encarnação, naquele orbe, as condições necessárias de manifestar todo o nosso potencial de inteligência, pelas mais variadas razões, questões de oportunidades, tipo físico, necessidade de outras experiências, pode acontecer, mas a inteligência não se perde, né? Os espíritos podem se conservar estacionários, mas eles nunca retroagem, nunca vão para trás. Aí vocês podem me dizer, tá, mas os emigrados que migraram de Capela para cá há milhares e milhares de anos, esses que agora que estão indo, os nossos irmãos que não são mais compatíveis encarnarem na Terra, estão indo para mundos de provas e expiações mais primitivos. Isso não é um retrocesso? Não. Eles podem até viver num mundo inferior ao que vai ser a Terra nesse processo de transição planetária. Mas o espírito em si não perde nada. Toda a inteligência, toda a experiência de uma encarnação é conservada na próxima encarnação, seja ela num mundo equivalente ou até num mundo inferior ao que o espírito está no momento. Então a inteligência, a experiência, toda a nossa vivência, ela é um tesouro que nós conservamos para sempre. Para sempre. É uma recompensa para muitos espíritos ascenderem ao mundo superior, de ordem mais elevada, né? E alguns consideram que é castigo eles serem relegados, condenados a viverem em mundos inferiores. Mas, na verdade, não é um castigo, né? Nada acontece por acaso e tudo tem um propósito. O propósito de espíritos encarnarem em mundos inferiores ou menos evoluídos do que encarnaram numa encarnação é para que eles possam aprender todas aquelas lições que, mesmo com as inúmeras oportunidades que lhes foram dadas, eles não aprenderam. Então, a gente costuma dizer que a evolução se dá ou pelo amor ou pela dor. Então, aqueles espíritos que não aprenderam pela forma mais fácil do amor, eles vão aprender com mais dores, com mais sofrimento, com mais aflições, até o ponto de eles compreenderem que o melhor e único caminho que leva à evolução é o caminho do amor. No intervalo de duas existências corporais, a gente chama de erraticidade, né? Os espíritos na erraticidade, o intervalo entre uma encarnação e a outra. Existe uma população muito grande de espíritos desencarnados. E aqui na Terra, ou em outro orbe qualquer, o espírito encarnado na matéria. Existe
um revezamento, não seria bem a palavra, mas existe uma alternância, né? Por exemplo, o espírito que está lá desencarnado agora vai encarnar, o que está encarnado desencarna. Essa troca de experiências do mundo espiritual para o mundo material, porque é no mundo material, né, que o espírito tem as condições que necessita de colocar em prática tudo aquilo que ele já aprendeu em encarnações superiores. Isso se dá não só na Terra, como em outros mundos também. População encarnada e população espiritual daquele mundo específico. E outra coisa que eu já falei para vocês em outras ocasiões, que quanto mais evoluído o mundo, menos densa é a matéria que envolve o espírito. Esse casulo que abriga o nosso espírito, o nosso perispírito. Quanto mais nós evoluirmos, menos densa é a nossa matéria. Isso é uma condição geral em todo o universo. De acordo com a categoria do mundo, as nossas necessidades físicas serão diferentes. A nossa locomoção no solo, na superfície do planeta, será diferente. Agora nós nos arrastamos com esse corpo pesado na superfície do planeta. Não temos a liberdade de ir e vir para onde quisermos neste momento agora. Né? Mas em mundos superiores e em mundos mais elevados, nós praticamente deslizamos sobre o solo. Podemos voar, levitar, nos teletransportar para o outro lado do mundo. Então tudo muda de acordo com o grau evolutivo do mundo e a nossa condição evolutiva também. Isso vocês vão encontrar mais específico aqui nesse capítulo de hoje, que eu falei para vocês. Começou na página 303, os subsídios na 305, e aí tem várias situações, né? Continua aqui. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria, aquilo que eu acabei de falar, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. A duração da vida nesses órbes, conforme o grau evolutivo, também é diferente. E isso também eu lembro que eu já falei em várias ocasiões para vocês. Conforme o mundo evolui, né, a longevidade aumenta. Lembro de ter dito a vocês que até o final desse século a nossa vida vai se estender até cerca de 120 anos. E que na metade do próximo século já viveremos 150 anos. E até o findar do próximo século, cerca de 200 anos. Porque o mundo já estará completamente regenerado. E esses prazos que eu falo aqui para vocês, que estaremos até o final desse século num mundo altamente avançado no estágio de regeneração, muito melhor do que agora, já no final desse século, e que na metade do século que vem estaremos em condições muito melhores ainda, inclusive já em contato, provavelmente ainda nesse século, com nossos irmãos de outros orbes, interagindo conosco. E isso vai aumentar imensamente no próximo século, onde teremos a certeza e vamos incorporar isso, que somos seres cósmicos, viajores do universo, e precisamos interagir e respeitar todas as raças com base no amor e no respeito fraterno. E eu falei isso para referir a vocês que ainda essa semana, lendo uma outra obra, que não é espírita, mas tem bases espíritas, porque tem instruções de nossos irmãos cósmicos e da espiritualidade. Nesta obra eu li
que nos próximos 150, aproximadamente 150 a 200 anos no máximo, ou seja, até o final do próximo século, o mundo estará completamente regenerado. Então isso fecha com aquilo que eu costumo falar para vocês, com aquilo que eu digo nas minhas palestras. Porque eu gosto muito de ressaltar isso. Eu não falo por falar. Se vocês me perguntarem alguma coisa, e eu não souber responder, eu vou dizer de todo o coração, não sei, vou pesquisar, não tenho esse conhecimento. Agora, aquilo que eu falo por conhecimento próprio, com informações da espiritualidade. Então, meus irmãos, esse nosso capítulo ele é muito interessante, porque tudo isso que eu falei para vocês está nesse capítulo, e podemos dizer que os mundos, como tudo no universo, está sujeito à lei do progresso. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste de matéria própria desse outro. Há mundos em que o espírito deixa de revestir corpos materiais, só tendo por envoltório o perispírito, esse corpo etéreo. E isso também já conversei com vocês inúmeras vezes que eu lembro, seres que habitam outros orbes, que têm corpos quintessenciados de matéria mais etéreo, menos densa, que ainda não somos capazes de visualizar, a não ser que eles se materializem e entrem na vibração para que possamos vê-los e interagir com eles. É tudo muito fantástico, tudo faz parte da lei do amor, a lei do progresso, tendo como amor a base de toda a evolução em todos os universos. Por hoje, meus irmãos, era isso. Eu peço que vocês leiam esse capítulo, que começa na página 303, Encarnações nos diferentes mundos, e após assistir esse vídeo e lerem o capítulo, por favor, tirem suas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp. Que Deus esteja sempre com vocês, os proteja e os ilumine, e que Jesus ampare a vocês e todos os seus familiares nessa hora tão difícil por que passa a humanidade. Muito obrigado.